Pai, mais uma vez queremos te louvar e te agradecer pela vida do Everton, Senhor, e te pedir que a tua mão, Senhor, esteja guiando ele, que o teu filho possa ser um instrumento, Senhor, um canal da tua bênção, que o Senhor possa fluir através da vida dele nessa noite. Dá ao teu filho graça, Senhor, autoridade, intrepidez, para que ele possa, Senhor, entregar tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele. Dá a revelação, ilumina o coração dele para a glória e louvor do teu nome. Que os nossos corações também estejam receptíveis à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? É uma alegria de poder estar aqui novamente ministrando. Eu confesso que nas últimas semanas eu tenho estado um pouco sumido. Então o Eudes falou, eu achei que estava desviado já. Mas, irmãos, eu não tenho faltei semana passada, tenho faltado nas reuniões, sexta-feira. Mas a Carol, ela está nesse último estágio agora da gravidez. 2 semanas no máximo, a Chloe está aí, se Deus quiser. Ela está bem inchada, né? Essa gravidez foi um pouco mais complicada do que a do John. Ela está desde ontem para cá, está tendo umas contrações. Mas vamos com calma, né? Estou falando, segura aí, Chloe, segura mais um tempinho aí. O vô dela está lá na Europa, lá se ela querer sair agora, eu acho que ele fica louco. Pega o primeiro voo, vem para cá. Mas se Deus quiser, tudo vai voltar ao normal em breve. Eu amo os irmãos, gosto de estar com vocês. Vocês são minha família. E quando eu não venho assim nas reuniões de sexta-feira, no culto, eu fico muito chateado, mas eu também tenho que ajudar ela lá, porque deixar ela sozinha com o John não é fácil. O John, ele pode ser às vezes ele é bem, como é que é a palavra? Ativo, isso, ativo. Obrigado. Igual o pai. Mas a Bianca está aqui também, a filha do do Daniel Souza. Ela está lá em casa desde segunda-feira, está ajudando a Carol bastante. E o John também, ele se agarrou muito nela. Ela tem um dom com criança, assim, já. E o John está amarradaço nela. E ela está ajudando bastante lá nesses últimos dias. Amém? Irmãos, vamos abrir a Bíblia ali em João, o Evangelho de João, capítulo 8 e versículo 32. Os irmãos podem deixar daí a Bíblia, se quiserem, a Bíblia aberta nesse capítulo, que eu vou mencionar outros versículos mais tarde. João 8 e 32. Todos acharam, irmãos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gostaria de orar mais uma vez com os irmãos, se puderem baixar a cabeça. Pai amado, eu te agradeço por tudo, te louvo, Senhor, pela tua palavra, pela tua graça, pela tua justiça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado, Jesus, por tudo, por essa reunião, por esse privilégio de podermos estar aqui, engrandecendo o teu nome, te exaltando, pois como temos cantado, só tu és digno de louvor, só tu és digno de adoração. Venha, Senhor Deus, abrir as nossas mentes nesse momento, abra os olhos dos nossos corações. Venha, Senhor Deus, dar entendimento, esclarecimento, Senhor, acerca da tua palavra. Ó Pai, que possamos sair daqui, Senhor, renovados, com nossos espíritos renovados, que possamos sair daqui, Senhor Deus, cheios do teu Espírito Santo. Ó Pai amado, venha, Senhor, me usar neste momento. Usa, Senhor Deus, os meus lábios, que eu não venha falar aqui apenas palavras, mas que eu venha falar aqui com autoridade, pelo poder do teu Espírito Santo, ó Pai. Em nome de Jesus, usa-me, Senhor, neste momento. Esvazia, Senhor Deus, de mim mesmo e enche-me, ó Pai,
com o teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, abra, Senhor, os corações, abra nossas mentes, ó Pai. Fale conosco nessa noite, ó Senhor. Fale conosco. Estamos, Senhor, aqui para te ouvir, Senhor Deus, aquilo que tu tem a dizer à tua igreja. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse é um texto bastante conhecido. Conhecereis a verdade vos libertará. E aqui Jesus ele fala isso, né, no meio de um contexto, de uma conversa entre ele e os fariseus, ele e os mestres, né, judeus. Um erro que eu tenho cometido, e eu tenho visto também que outras pessoas cometem o mesmo erro que eu não sei se o irmão pode se relacionar com isso, mas é quando a gente ouve a pessoa falar que ela crê em Jesus, ou ela crê em Deus, a gente automaticamente, como que é a palavra? Presume que o Jesus que ela está dizendo, o Deus que ela está falando, é o Deus bíblico. É o Jesus que a Bíblia apresenta. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia a gente vê, principalmente aqui no lado ocidental aqui do mundo, aqui, né, a América, o Brasil, a Europa, o nome de Jesus ele é muito abusado, muito zombado, blasfemado. E existem várias aí, se posso dizer isso, versões diferentes de Jesus. Se eu falar assim que eu conheço o Eudes, eu falo, você conhece o Eudes? A pessoa fala, conheço. Ele nasceu lá na Bahia, né? Casado com a Sandra, mas ele não tem filhos. É uma versão errada, né? De Jesus. Metade está meio certo aí, mais ou menos, só que é errado. O outro pode chegar e falar, olha, sim, o Eudes nasceu na Bahia, casado com a Sandra, mas ele tem apenas um filho, o Caio. E o Daniel? Não, o Daniel não é filho dele. É uma outra versão errada. Tem pedaços aí de verdade, mas ela por completo está errada. E assim também acontece com Jesus, com a pessoa de Cristo. Né? As pessoas, elas, talvez por falta de revelação do Espírito Santo ou por falta de querer buscar, elas criam um Deus, um Jesus diferente na mente delas, um Deus, um Jesus que supre aquilo que talvez os gostos pessoais dela. Eu estava falando com um rapaz algumas semanas atrás e eu estava até com o Valtinho não está aqui hoje. Eu estava até com o Valtinho e eu falei para ele assim, brasileiro, senhor, muito gente boa, senhor humilde, trabalhador, e eu tinha acabado de conhecer ele. E eu falei para ele assim, você acredita em Jesus? Não, primeiro eu perguntei, você acredita em Deus? Ele, claro, eu acredito em Deus. Daí, e em Jesus? E ele disse, sim, eu acredito em Jesus. Então, por aí, eu já poderia falar, tá tranquilo, é crente. Né? Mas daí eu comecei a conversar com ele mais. E eu percebi que o Jesus que ele cria era um Jesus totalmente diferente do que a Bíblia diz. Né? Eu perguntei para ele assim, como você acha que você pode alcançar a salvação? Como você pode ser salvo? Essa foi a minha pergunta. Ele respondeu, obedecendo às leis. Eu falei, e Jesus? Ele perguntou, e Jesus? Então, a Bíblia fala que aquele que está debaixo da lei está debaixo da maldição, né? Então, eu sabendo disso, qual que é a minha obrigação? Ficar quieto? Não posso, né? Tem que falar alguma coisa para ele. Então, começamos a conversar ali e ele, infelizmente, ele tinha uma ideia de que a obra de Cristo na cruz parece que não era o suficiente. Ele estava aqui pagando os pecados, ele estava sofrendo, e mais um dia, se ele fizer o bom o suficiente, se ele fizer o bem, ele pode ser salvo. Então, é um Jesus reduzido, né? Não é o Jesus bíblico. E eu falei para ele assim, você crê que Jesus vai voltar? Ele falou, olha, eu não sei. Eu falei, por quê? A gente ficou ali conversando quase 2 horas.
Eu, o Valtinho e esse rapaz. Ele falou, porque se Jesus voltar hoje, ele vai ser morto novamente. Ele não vai aguentar. Hoje a tecnologia é muito mais avançada. Vamos jogar um míssil nele ali, ele vai morrer rápido. Não vai conseguir. Eu falei, rapaz, só orando em espírito, né, para que o Espírito Santo revelasse o verdadeiro Jesus para ele. E eu falei para ele assim, você acha que Jesus está preocupado com os inimigos dele? Você acha que Jesus está preocupado com quem vai atacar ele? Se o próprio ar que eles respiram é ele que dá para essas pessoas. Se ele quiser, ele tira. Ninguém pode ir com Jesus, meu amigo. E ele, assim, ficou pensando, né? Até depois a gente manteve contato, mas infelizmente ele foi para o norte trabalhar, lá estava fraco de trabalho aqui. Mas eu senti assim, uma compaixão por ele, porque ele tem um filho doente, que algum problema na mente do garoto, e ele está aqui trabalhando para poder pagar o tratamento do filho. Assim, me deu muita compaixão dele. Mas ele foi para o norte e agora eu estava com esperança que ele podia vir aqui visitar a nossa igreja, mas acabou que ele foi lá para Boston. Mas essa é uma pergunta, né, que a gente deve, talvez, perguntar para nós mesmos e para outras pessoas, para ver qual a ideia delas, né? Quem que é Jesus? Né? De acordo com Jesus aqui, ele diz que a salvação, ela está conectada com a verdade, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No momento que eu fui salvo, por exemplo, na minha salvação, eu tinha ideia muito pouca assim, do que era a cruz, do que significava o sangue de Jesus, ou da obra dele na cruz, mas eu recebi uma revelação ali do Espírito Santo que eu precisava de Jesus. Eu não era nada sem ele e eu ia morrer em meus pecados se eu não cresce nele. E isso já foi o suficiente. Depois, é claro, nossa caminhada, a gente vai aprendendo mais, a gente vai se aprofundando no relacionamento com ele, no conhecimento dele. Mas aquela pequena revelação ali, e o meu pequeno sim, eu preciso, um pequeno sim, pequeno e fraco sim, né? Foi o suficiente. Mas eu, pela graça e pela ação do Espírito Santo, eu me dei conta que eu não era nada sem Jesus. Apesar de não ter conhecimento exatamente da cruz, do Evangelho, o que significava, mas eu falava, eu preciso de Jesus. Eu preciso dele. E eu não consigo me salvar, a não ser por ele. Né? E a gente vê que Jesus, por exemplo, ele está conectado em várias religiões, né? Fora o cristianismo, tanto os mormons, como os testemunhas de Jeová, como os muçulmanos. Eles reconhecem Jesus e até está na Bíblia deles. Né? Os testemunhas de Jeová, por exemplo, eles usam uma Bíblia com uma versão um pouco diferente do que a nossa, pouca coisa, eles mudam algumas palavras, mas é o suficiente para confundir as pessoas. Né? Se falar para eles, você acredita em Jesus? Eles dizem que sim, eu acredito. Mas o Jesus deles não é o Filho de Deus. Né? Não é o Jesus que é o Deus Altíssimo. Assim também como os muçulmanos, né? Jesus está lá no Alcorão, lá, mencionado tudo, mas eles não creem que Jesus foi crucificado, que ressuscitou, creem que Jesus operou milagres, creem que Jesus curou o cego, curou o paralítico, mas eles não creem que Jesus foi morto e ressuscitou e é o Filho de Deus. Então, esse é um grande problema, né, meus irmãos? Como eu falei aqui, se a gente não tem essa revelação, então nós temos que questionar se a pessoa realmente é salva ou não. E, assim, eu vejo que eu venho pedido para Deus que quem revela Jesus para o ser humano, para a gente, é o Espírito Santo. Né? É o Espírito Santo que glorifica Cristo. Eu venho pedido para que, toda vez que eu falar para alguém de Jesus, que o Espírito Santo abra os olhos delas, que
o meu Jesus que eu fale não é um Jesus pequeno, um Jesus fraco, um Jesus reduzido, mas é o verdadeiro Deus Altíssimo que é descrito na Bíblia. E isso só vem através de revelação. Eu posso falar com a pessoa ali, como eu falei com o rapaz, por 2 horas e falar palavras bonitas, recitar a Bíblia de ponta cabeça, mas se o Espírito Santo não revelar no coração dela, ela não vai ter essa revelação, essa verdade, né, de quem é Jesus. E João capítulo 17, 24, eu gosto muito dessa passagem, onde Jesus está orando ali ao Pai. Ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus aqui pede algo interessante, né, ao Pai. Ele diz: para que vejam a minha glória, para que contemplem a minha glória. Esse é o desejo do coração de Cristo, que a igreja, incluindo eu e você, a gente contemple a glória de Cristo. E o inimigo ele tem tentado de tudo, meus irmãos, para embaçar, não necessariamente retirar o nome de Jesus, mas embaçar Cristo, reduzir a imagem de Cristo para que as pessoas não contemplem a sua glória, como se Jesus estivesse lá, mas está atrás de um vidro embaçado e as pessoas não enxergam realmente quem Ele é, né? E existe uma frase de Colin Kruse, é um teólogo americano, e ele diz: o principal objetivo dos discípulos de Jesus não é participar da missão para a qual Cristo os chamou, por mais essencial que ela seja, mas sim ver a glória de seu exaltado Redentor na presença do Pai. É o desejo de Jesus, meus irmãos, que contemplemos a sua glória. Seja qual for o seu chamado dentro do corpo de Cristo, seja qual for o seu ministério, se é pastor, se é diácono, se é líder de louvor, ou se é servir, ensinar, ou se é na área de artes, eu não sei, meus irmãos. Seja qual for o chamado, a gente precisa ter um coração queimando por Cristo, querendo conhecer, querendo ver a sua glória. Esse é o nosso principal objetivo, é isso que Ele deseja da gente, que a gente contemple a glória dEle. A gente precisa ter esse principal objetivo, de conhecer, se aprofundar em quem Jesus é. Ele não chamou apenas para a gente fazer uma lista de tarefas e fazeres. Ele nos chamou para contemplar a sua glória. Ele chamou para Ele mesmo. E ao longo do Novo Testamento, a gente vê isso, né? A gente vê os apóstolos ali, né, através do Espírito Santo, promovendo a excelência de Cristo, versículo após versículo, livro após livro, né? Muitas vezes a gente pensa, poxa, mas o Novo Testamento não é muito claro sobre a divindade de Jesus. E se a gente for ver, meus irmãos, a divindade de Cristo está por todo o Novo Testamento, né? Toda hora os apóstolos falam: olha, esse é quem Jesus é, olha para Ele, esse é quem Ele é, isso é o que Ele fez. Agora responda de acordo com quem Ele é. Esse é Jesus. Eu até fiz estava conversando com os adolescentes, eu fiz eu desenhei assim no quadro, né? Como é que fala? Uma analogia, um exemplo. Porque hoje em dia, na nossa cultura, a gente separa as coisas como coisas naturais e sobrenaturais. Não é isso que a gente fala? Naturais e sobrenaturais? Mas essa palavra sobrenatural, não existe na Bíblia. Não está na Bíblia essa palavra sobrenatural. Ela vem da cultura grega, né? Não da cultura hebraica. E então, muitas vezes, por causa a gente vive nessa cultura, né? A gente separa as coisas como naturais e sobrenaturais. Por exemplo, o anjo é o quê? O anjo é um ser sobrenatural. O diabo é um ser sobrenatural. Jesus é um ser sobrenatural. Deus é um ser sobrenatural. E o ser humano? O ser humano é um ser natural. O cachorro é um ser natural. Uma árvore, natural. E a Bíblia não separa dessa maneira. A gente vê na Bíblia algo muito mais simples, que ela põe simplesmente o Criador, ele tem uma linha, e embaixo vem a criação e as criaturas. Nada está ao lado de Deus. É o Criador e a criatura, ou a criação.
né, que a gente chama de natureza, né, a criação, né, e esse Criador, ele tem um nome, ele mesmo falou, meu nome, o nome dele, que ele declara que ele é o ser, não sei se está certo aqui, o Yahweh, ou Javé, ou Jeová, o eu sou, né, ele declarou isso a Moisés, né, o nome dele, e essa identidade de Deus, quem ele é, o Yahweh, ela está separada, ela não, ninguém, nenhuma criatura está ao lado dele. Ele é único, ele é o Deus único. Ele é sem começo, sem fim. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o autor da vida. Todos nós somos criaturas. Somente Ele é o Criador. É muito mais simples, né, do que sobrenatural e natural. Parece que a gente põe parece o diabo ali no mesmo patamar que Cristo, né? E isso é um erro, um equívoco. O diabo não tem nenhuma autoridade sobre Jesus, meus irmãos. Nenhuma. E eu gostaria de compartilhar aqui alguns versículos com os irmãos, algumas passagens, que mostram Jesus, ele se encaixando na identidade de Yahweh, de Javé, de Jeová, né? Eu não vou entrar aqui, não quero entrar na trindade aqui, porque não é a minha área. Eu não vou me atrever a explicar isso, nem sei explicar. Mas Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eles estão acima, somente um Deus, né? A gente sabe somente um Deus, são 3 pessoas, mas Jesus, ele se encaixa, e ele falou isso, a Bíblia, o Novo Testamento, ele declara isso por livro após livro, que Jesus, ele é o Jeová, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Eu Sou. No próprio capítulo 8 de João, ali no capítulo 7 já começa esse debate, né, entre Jesus e os fariseus. E o tema principal aqui do debate é sobre quem é Jesus, sobre a identidade de Jesus. Alguns tinham falado que ele era o profeta, outros tinham falado que ele era um mestre, outros falado que ele era João Batista, outro Jeremias, outro Elias. Ah, mas é o Messias. Ah, mas pode vir o Messias da Galileia? Então estava esse debate, né, de quem que é Jesus, sobre a identidade de Jesus. E no capítulo 8 aqui, Jesus diz algo tremendo. 8, versículo 21. Se os irmãos quiserem me acompanhar. Diz assim: outra vez Jesus lhes falou dizendo: eu vou embora, e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: será que ele tem intenção de se suicidar? Por que diz: para onde eu vou, vocês não podem ir? Jesus lhes disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Novamente que Jesus falando, olha, se você não crê que eu sou, você está perdido. Ou seja, a tua eternidade vai depender da minha identidade. Se você não crê que eu sou, é muita ousadia, né, falar isso. Imagina, você está ali numa festa, né, dos judeus, um monte de gente, e ele começa a falar, eu imagino assim a cena, né? Ele diz, olha, vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima, eu não sou desse mundo, né? E ele continua aqui, eu vou embora, não, antes ele fala, eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Eu imagino assim as declarações que Cristo disse, meus irmãos, as coisas que ele falou. Tem uma frase do C.S. Lewis, eu acho, que ele fala mais ou menos assim, Jesus não deixou espaço para você crer nele como apenas um bom mestre ou um bom profeta. Ou você crê nele que ele é Deus, como Senhor, ou você rejeita ele. As coisas que Jesus falou, não tem espaço para isso, para apenas falar, Jesus é apenas um mestre, mas eu não creio nele como Senhor. Ele é apenas um mestre, um bom profeta. E Jesus não deixa esse espaço, né? Ou você crê nele, ou você rejeita ele. E as coisas que ele diz assim, né?
por exemplo, ali no próprio capítulo de João, ele diz: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem que fala isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Chega ali, chega o Zezé ali, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu falo, pô, ou esse cara, ele é realmente quem ele diz quem ele é, ou ele está fora da casinha. As coisas que Jesus fala, né, as verdades que ele diz sobre ele mesmo, né? E no versículo 24 ali, ele fala ainda algo mais profundo. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão nos seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Eu imagino aqui, esse versículo de João 8, estava meditando um pouco sobre ele, né? O contexto aqui, mais ou menos, é que estava tendo uma festa, a festa dos tabernáculos ali, né, em Jerusalém, e os judeus todos reunidos, né, é uma festa muito importante no calendário deles, onde eles recordam, eles celebram, né, celebram o que Yahweh, o que Javé fez por eles, né, por toda a história. E então eles eram muito orgulhosos também, né, eles se achavam os caras. A vida toda aprendendo sobre as leis de Moisés, recitavam as leis todos os dias. Daí chega esse camarada, nazireno, fazendo milagres, operando maravilhas, provavelmente com a mão cheia de calo, né, porque ele era carpinteiro, sem nenhuma formosura, e fala, olha, se você não crê que eu sou, você morrerá em seus pecados. Você imagina a reação dos caras, dos judeus, né? E o coração deles estava muito duros, né? Eles não creram em Jesus, obviamente. Mas eles já começaram a entender, assim, no próximo versículo ele fala: quem tu acha que você é? E quem tu és? Como assim? Quem tu acha que tu és? E eles continuam o debate, mas eles estavam entendendo já mais ou menos aonde Jesus queria chegar, porque ele fala, né? Se vocês não querem que eu sou, eles sabiam muito bem esse nome, eu sou, o que significava. E mais para frente, ele movendo mais para frente na conversa, a partir do versículo 51, ele diz: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Olha, outra declaração muito forte. Se guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes, se alguém não guardar a tua palavra, não provará a morte eternamente? És tu maior que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas que morreram? Quem, pois, te fazes ser? Olha a pergunta deles: quem tu és? Quem tu acha que tu és? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Um pouco antes ele fala assim para os judeus, né? Vós sois filhos do diabo, porque vocês fazem o que o pai de vocês gosta, vocês são mentirosos. E ele continua: perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Pronto, aí foi o fim da gota para eles, né? Então eles pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo dele. Pelo fato de Jesus se pôr no mesmo patamar que Jeová, que Javé, eu sou, isso para eles é uma blasfêmia, né? A não ser que seja verdade, né? Então eles pegaram pedra, de acordo com a lei de Moisés, tem que apedrejar todo aquele que blasfema o nome do Senhor. Então eles pegaram pedra para atirarem nele, mas Jesus aqui se ocultou. Eu não sei como exatamente aconteceu isso, né? Se for de maneira assim visível ou se foi um milagre, se ocultou, né? E saiu do templo. Mas Jesus aqui então deixa bem claro, meus irmãos, aquilo que ele disse ali nos versículos 23 e 24, agora ele confirma: eu sou. Eles conheciam muito bem esse nome, né? Eles eram homens muito estudiosos da lei de Moisés.
Eles sabiam que eu sou há apenas um, o Jeová, o Yahweh. Agora vem esse cara e fala, eu sou o Yahweh, eu sou o Jeová, né? E no Êxodo, capítulo 3 e 13, voltando agora a alguns anos atrás, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos, que provavelmente eles pensaram nesse versículo, né, quando Jesus fala que eu sou, quando Jesus revela a identidade dele, a identidade divina, provavelmente eles pensaram que nesse versículo, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Então Moisés falando, eu vou lá, mas o que eu vou falar para o povo lá? Quem tu és? Qual é o teu nome? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Então, Deus aqui tem um nome. Ele mesmo deu esse nome para ele mesmo, né? Yahweh, eu sou. Eu estava vendo um pouquinho sobre esse nome, que é tetragrama, que eles dizem, né, que é no hebraico, são quatro desenhinhos assim, e eles dizem que é assim que se pronuncia, né, Yahweh, mas em português ficou Javé, ou Jeová. Esse nome, meus irmãos, é um nome tão sagrado, porque é um nome que Deus se refere, né, a Ele mesmo, quem Ele é. Existem outros nomes, como Adonai, como Elohim, mas esse nome, o Yahweh, ele é o único, ele se refere somente a Deus. E quando os escribas estavam copiando a Bíblia, né, os manuscritos, as leis, e quando esse nome aparecia, Senhor, que em português é Senhor com as letras maiúsculas, né, a gente tem na nossa Bíblia Senhor com a letra maiúscula, em todas as letras maiúsculas, Senhor. Esse nome é Yahweh, é Javé. E quando esse nome aparecia, para eles poder escrever o nome, eles tinham que tomar 4 banhos antes. Então, eles escreviam Yahweh, 4 consoantes ali, tomavam mais 4 banhos, então depois eles continuavam a escrever. De tão sagrado que era esse nome. Até que então eles substituíram o Yahweh, senão acho que vai demorar muito, né? Eles não se achavam dignos, né, de sequer escrever, de falar esse nome. Então, eles substituíram por Adonai. E no português nós temos como Senhor, né? Que as 4, o Senhor, que são as letras maiúsculas. Isso quer dizer o Yahweh. E Jesus agora está dizendo que Ele é o Yahweh. Ele se encaixa na identidade de Yahweh. Então, você imagina a reação desses caras, né? E quando Jesus, eu vejo assim, ninguém tem problema com o lado humano de Jesus, né? A gente sabe que Jesus também é homem, Jesus é 100% homem. Mas ninguém tem problema com o Jesus humano. O que as pessoas rejeitam é o lado divino, a divindade de Cristo. É esse lado aí que as pessoas rejeitam, é esse que as pessoas alteram as pessoas, né? O próprio ateus, como Bill Maher, né, aquele da HBO, ele fala, não, Jesus até que ele era um bom mestre, um bom aí, professor, sei lá, né? Mas ele não tem problema com o lado humano de Cristo, é o lado divino de Jesus que as pessoas rejeitam, que as pessoas têm problema, né? E aqui, como a gente vê, meus irmãos, não há como levarmos Jesus apenas como um bom mestre ou como um bom profeta. Ou ele é tudo para a gente, ou ele é nada. Ou ele é meu Senhor, ou ele não é. Não há apenas eu como tentar seguir, eu vou seguir apenas umas coisas que Jesus falou, porque eu acho bonito. Ele não deixou espaço para isso. As coisas que Jesus falou, as declarações que ele disse, né? Todo aquele que amar mais o pai e a mãe mais do que mim, não é digno de ser meu discípulo. Quem que fala isso? Todo aquele que amar mais irmão, amar mais filho do que mais amou a mim, não é digno de ser meu discípulo. Ou a pessoa realmente, nós temos que escutar o que esse cara está falando, ou nós rejeitamos.
né? Porque se a gente reconhecer que Jesus realmente é quem Ele diz que Ele é, então eu tenho que me submeter a Ele. Não tem como eu querer apenas olhar para Jesus como um cara legal. Ou Ele é meu Senhor, ou me submeto, eu ouço as palavras deles e obedeço, ou então eu vou rejeitar Ele, né? E Judas aqui também, Judas capítulo 1, 4, ele fala algo muito parecido. Ele está aqui dando escreveu uma carta para a igreja, né, sobre os falsos profetas. Ele diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desse muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Agora ele dá um alerta aqui. Quero, pois, lembrar-vos, lembre-se, embora já estáis cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, falando de Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, Judas aqui, né, que era irmão também de Jesus, está falando, olha, esse Jesus, que é o cabeça da igreja, ele é a mesma pessoa que libertou o povo do Egito. É esse Jesus. Ele é Deus, ele é Yahweh. E assim como ele salvou esse povo do Egito, porque ele é Salvador, é quem ele é, mas ele também destruiu aqueles que não creram. E ele fará o mesmo se vocês não crerem. É um alerta muito forte que Judas dá aqui, né? Ele fala, nem os anjos ele poupou. Os anjos que se rebelaram contra Deus, que se rebelaram contra ele pôs e colocou em algemas eternas. Eu fico pensando assim, e Judas, falando disso, né? Falando de Jesus, ele foi criado no mesmo teto que Jesus. Esse cara era irmão de Jesus, e por muito tempo ele achava que Jesus era louco. Ele não reconheceu Jesus como o Messias, como Deus. Depois ele veio a reconhecer. Então você imagina o cara que foi criado junto contigo, no mesmo teto, jogava ali peca junto contigo, provavelmente você batia na orelha dele várias vezes, ficava brincando com ele, ficava provocando ele. Esse cara é o juiz, esse cara é o Senhor dos senhores, esse cara é o Rei dos reis. Eu fico assim, que loucura, né? Você imagina na festa da Páscoa, né? Na festa da Páscoa, na casa de Maria e José, sentado lá e, de repente, José fala, né? Olha, estamos comemorando aqui, né? A Páscoa, né? Que quer dizer que quando o Senhor nos libertou do Egito, e Jesus ali do lado deles, Jesus ali do lado deles, ali, né? E Judas provavelmente batendo na cara de Jesus, provocando Jesus virando o rosto, né? Assim, Jesus só olhando assim, porque ele achava que Jesus era louco, né? Ele foi rejeitado pela própria casa, pelos próprios irmãos dele. Mas depois ele veio reconhecer que esse Jesus é o Yahweh, ele é o grande, ele é o Rei dos reis, ele é o Eu Sou. E quando a gente, quanto mais a gente conhece esse Jesus, esse Rei dos reis, esse Senhor dos senhores, como diz aqui, né? Ele não poupou os anjos, esses anjos celestiais, esses anjos rebeldes, ele pegou esses anjos e colocou em algemas eternas. Essa mesma pessoa, ela se deixou ser presa pelos romanos, e foi cuspido, e foi batido na cara, e foi humilhado. A encarnação de Jesus é uma coisa tremenda, meus irmãos. Como a gente sabe, né, disso, claro, Jesus de Nazaré nasceu há 2000 anos atrás, né? Mas Jesus, o Filho eterno de Deus, ele sempre existiu, ele é eterno, ele não teve começo. Jesus já existia antes de nascer. Tem uma cena que eu gosto muito ali em Marcos 8, onde Jesus está andando e de repente
Tipo assim, imagina, ele andando e as pessoas olhavam para Jesus, muitos nem reconheciam ele, né? Um cara normal andando ali. Mas vem um homem endemoniado, de uma legião de demônios, e quando olha para Jesus, ele se prostra ao pé, ele reconhece e fala: o que queres comigo, Filho do Deus Altíssimo? Ele reconheceu Jesus, né? Por que ele reconheceu Jesus? Ninguém mais reconhecia Jesus, mas aqueles demônios reconheceram. Porque provavelmente eles conheceram antes, né? Provavelmente eles já se viram antes. Esses demônios eram anjos, provavelmente viram Jesus em toda a sua glória. E agora ele fala: que queres comigo, Filho do Deus Altíssimo? E é interessante isso, né? Era um homem. Por isso que a encarnação me deixa assim, maravilhado, né? Esse Jesus, esse Deus sentado no trono. Ali em João também fala que Isaías viu a glória de Jesus. Isaías viu a glória de Jesus. Isaías não viveu na mesma época que Jesus. Ele viveu muito tempo antes. Como é que fala que viu a glória de Jesus, Isaías? Isaías 6, né? Vi o Senhor assentado num alto sublime trono. E rodeado por anjos e arcanjos, eles gritavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele viu a glória de Jesus. E esses anjos, meus irmãos, como eu citou ali, os anjos rodeados de milhões e milhões de anjos, né? Quando eles olham para o trono e vê aquela pessoa sentada, eles não cantam porque eles são forçados a cantar. É o prazer deles estar ali cantando. Eles não querem sair dali do meio. Eles não querem ir embora. O prazer deles é cantar. Santo, Santo, Santo. Porque o que os olhos deles estão vendo é algo mais precioso que todo o universo junto. Eles estão vendo o Criador, o Autor da vida. Eles não querem sair dali. Eles querem contemplar a glória de Deus. Santo, Santo, Santo. E é isso que Deus, Jesus, deseja para nós. E já podemos contemplar a sua glória pelos olhos da fé, né? Mas um dia nós o veremos face a face, um corpo glorificado. E também o contemplaremos. E o tocaremos, e o veremos, e o conversaremos com ele, e contemplaremos a sua glória. Né? E eu penso assim, quanto mais eu vejo, né? Eu estou falando aqui do lado divino de Jesus, né? Quanto mais eu começo a ler sobre quem Jesus fala que ele é, esse homem que como Paulo fala, né? Às vezes eu tenho vontade de ser como Paulo. Esse desejo que Paulo fala assim: olha, tudo que tenho, a minha linhagem impecável. Para os hebreus, a linhagem deles era super importante, a linhagem dos hebreus. Ele fala: considero tudo isso como perda, não quero isso, não quero essas coisas, né? Ele fala: tudo que tenho considero como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu falo: Senhor, eu quero ser assim também. Eu quero ter esse desejo por Ti, porque muitas vezes eu não tenho, irmãos. Bem sincero com vocês, eu não tenho. Muitas vezes eu coloco outras coisas acima de Jesus e eu mesmo reduzo quem Jesus é. Por que eu me preocupo? Por que eu me anseio sobre as coisas? Por que eu me preocupo com o dia de amanhã? Porque eu estou reduzindo Cristo. Se eu soubesse quem Ele realmente é, que eu estou nele e Ele está em mim, eu não ia me preocupar. E por isso que eu falo: Espírito Santo, faz isso real dentro de mim. Por mais que eu saiba, parece que às vezes não é concreto dentro do meu coração, não é concreto dentro da minha mente. E Jesus, meus irmãos, quando a gente tem essa ideia, essa revelação de quem Ele é, quem é a sua pessoa, que o ar que eu respiro é Ele que me dá, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é por meio dEle. Quando eu tenho essa revelação, meus irmãos, então eu posso descansar, eu posso realmente, como Paulo aqui, eu quero conhecer Jesus, eu quero contemplar a sua glória. Eu não me contento com coisas inferiores, porque agora eu conheci algo que é infinitamente melhor. E quando você tem essa revelação de Cristo, você não vai se contentar com coisas inferiores. Porque Jesus, não há nada maior que Ele. Ele está no topo, Ele está no pico da montanha, nada está acima dEle. Então, quando eu vejo Ele, eu quero mais Ele. Essas coisas eu não quero mais. Essas coisas que o mundo oferece, eu não quero mais. Eu estava conversando com um rapaz, essa semana, um rapaz jovem, 18 anos, americano, tinha acabado de se graduar do high school,
Mas ele tinha assim, uns problemas emocionais muito fortes. Ele estava me contando que ele tinha um problema de abuso de drogas, e ele tinha um problema que ele ficava muito nervoso às vezes, e ele perdia a cabeça, ficava até com medo dele mesmo. Ele falava da namorada dele o tempo todo, que é minha namorada, e eu tentando falar de Jesus para ele, mas ele não, só falava da namorada dele. Eu falava, cara, olha, você precisa encontrar a sua identidade em Cristo. Você está tentando encontrar prazeres na tua namorada, em outras coisas, você precisa encontrar o seu prazer em Jesus. Mas ele voltava para a namorada, e eu falava, cara, uma hora eu falei para ele assim, cara, Jesus é melhor, mano. Jesus é melhor que sexo, que drogas, que qualquer prazer mundano. Jesus é melhor, você precisa entender. Você precisa ter essa revelação que Jesus é melhor. Uma vez que você ter essa revelação que Ele é melhor, que as drogas não é melhor, que o sexo não é melhor, que o prazeres mundanos não é melhor, mas Jesus é melhor, você vai entender, então você vai encontrar a sua identidade nele. E você vai deixar de encontrar seus prazeres aí em coisas pequenas, em coisas inferiores, em coisas passageiras. Né? E uma hora ele falou para mim assim, eu entendo Jesus morrer na cruz, né? Porque eu faria a mesma coisa. Porque um homem dá a vida por muitos, sabendo que depois ia ressuscitar em 3 dias, e se muitos salvar, eu também faria isso. Eu falei, cara, mas tu não tem noção de quem que morreu por ti? Quem que deixou a sua glória? Quem que deu a sua vida por ti? Quem que estava ali apanhando, sendo chicoteado, sendo cuspido, sendo zombado? Quem que era essa pessoa? Novamente ele, né, reduzindo Jesus como apenas qualquer um. Né? A gente sabe que Jesus, porque nós somos seres, somos criaturas, nós pecamos com um Deus santo, nós pecamos com um Deus eterno, então somente o sacrifício eterno, uma pessoa perfeita, para poder suprir, né, para poder pagar pelos nossos pecados. É isso que eu estava tentando explicar a ele, espero que ele tenha entendido, não sei, deixei meu telefone com ele lá, não sei se ele não me ligou até agora, mas enfim, meus irmãos, a gente precisa dessa revelação. No coração ali do evangelismo está a revelação de quem é Jesus. Toda vez eu peço para o Senhor, que não venha falar aqui de um Jesus pequeno, que não venha tentar passar um Jesus pequeno, um Jesus limitado, um Jesus assim, só um amiguinho. Não, mas o que venha passar o verdadeiro Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o autor da vida. É esse Jesus que eu quero passar para as pessoas. Ele é o amigo, claro que ele é o amigo, mas ele também é Senhor. Ele também é o Rei dos reis, ele é o autor, ele é o Criador. É isso que ele fala. Daí toda vez que eu falo isso, esse versículo aqui de Efésios vem na minha mente, né? Porque a gente precisa disso, meus irmãos. Paulo pedindo, orando, né, a igreja em Éfeso, Efésios 1:17, peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. É apenas a revelação do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo pega a revelação, a verdade, e põe dentro de nós, no nosso coração, e isso se torna real, se torna vivo dentro de nós. É isso que muda, meus irmãos, é isso que é conversão. Né? Eu penso na minha conversão, quanto mais eu vejo a identidade de Jesus, eu penso também na minha conversão. Um cara totalmente, não estava nem aí para Deus, eu fugia de Deus. Né? Eu não queria Deus, eu não queria Jesus, eu rejeitava Jesus. Né? Como ali diz em Efésios, aqui mesmo, Efésios 2, morto em pecado e delito. Estava morto em meus pecados, mortos em delitos. Esse é o estado espiritual daquele que não tem Cristo. Está morto em pecados e delitos. O pecado, o que é o pecado? O pecado a gente fala que é errar o alvo, né? Sim, é errar o alvo, mas aqui ele fala que a gente não queria o alvo. Eu não estava correndo para o alvo e errei o alvo. Não, eu estava rejeitando o alvo. Eu não queria Deus, eu não buscava Deus. Ninguém busca, como diz Paulo em Romanos 3, ninguém busca Deus, todos rejeitam.
E se não fosse Jesus, se não fosse esse Deus maravilhoso, se fazer carne e morrer por mim, sofrer, se não fosse Ele pagar pelos meus pecados, eu ainda estaria morto, tanto fisicamente hoje como espiritualmente. Ele teria toda a justiça em me punir. Toda justiça. Quem pode chegar para Deus e falar, Senhor, isso não é justo? Quem? Quem? Se Ele é a justiça. E eu falo, Senhor, por quê? Por que Tu me salvou? Meu Deus, eu te rejeitava, eu roubava, eu blasfemava, eu não queria saber de Ti. E Tu, com a Tua mão poderosa, me salvou. E só acho uma resposta, meus irmãos, que é por amor. É por amor. Eu não vejo outra resposta nessa pergunta. Por que Jesus nos salvou se não for porque Ele nos ama? Podemos tentar falar aqui porque nós somos valiosos, porque eu sou bom. Não é nada disso, porque Ele nos ama. Porque Ele é amor. É a sua essência, que Ele é. Ele é salvador, Ele é amor, Ele é misericordioso. É por isso que Ele nos salvou. Para que possamos fazer parte da sua família, contemplar a sua glória por toda a eternidade. Nós que éramos desgarrados como ovelhas perdidas, e Ele se fez carne, e hoje se está sentado à glória à direita do Pai. Jesus hoje está no céu, com um corpo humano. Jesus é homem, continua sendo homem. Né? Isso é uma verdade também que agora no céu existe um homem parecido comigo, assim, até um certo ponto, mas é um homem, e Ele está sentado no trono do universo. Meus irmãos, tem noção disso? Que Jesus, o Filho de Deus eterno, se fez carne, e hoje Ele é homem. Ele carrega as marcas ainda do seu sacrifício, como diz o versículo de Apocalipse que eu citou. Vi como se fosse um cordeiro que fosse morto, e para sempre carregará as marcas. Olha o que Jesus fez por mim. Quando eu chegar na glória e contemplar a sua glória, meus irmãos, não vai ter outra, eu só vou pensar na cruz. Porque se não fosse a cruz, eu não estaria ali nunca. Se não fosse a sua graça e me salvar, eu nunca poderia entrar ali e contemplar a glória dele. Aleluia, irmãos. Existe outra passagem aqui que eu gostaria de falar, mas eu passei um pouco do tempo. Mas, se é para guardar uma coisa do que eu falei hoje, guarde essa palavra, meus irmãos. Jesus é melhor. 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 Jesus é melhor que os prazeres mundanos. Jesus é melhor que qualquer coisa nesse mundo. Jesus é melhor. E se você ainda não tem essa verdade concreta, real e viva dentro de você, meus irmãos, peça ao Espírito Santo te revelar isso. Peça a Deus. É o desejo dele se revelar a sua glória. É o desejo dele ser conhecido. É o desejo dele salvar. Peça, se humilhe perante ele. Peça, Senhor, eu quero, assim como Paulo disse, quero te conhecer. Tudo que eu tenho, tudo que sou, considero como perda. Porque em ti habita corporalmente a plenitude da divindade. Eu quero conhecer esse Jesus. É esse Jesus que eu quero. Não é um Jesus falso, um Jesus aí, é um Jesus que Jesus que apenas que apanha, um Jesus, não, um Jesus poderoso. É esse Jesus que eu quero. Não é um Jesus que muitos aí põem em filme de Hollywood. Não é esse Jesus que eu quero. Eu quero o verdadeiro Jesus. Eu quero esse Jesus. Aleluia, irmãos. Eu gostaria de orar com os irmãos. Eu passei um pouco do tempo, desculpa. Mas eu tenho pedido para Deus essa revelação cada dia mais, sabe? De quem é Jesus. Como diz o salmista, né? Ainda que minha carne e meu coração desfaleça, Tu és a força do meu coração. Quem tenho mais eu no céu além de Ti? Quem mais eu desejo na terra além de Ti? Quem? Nada é melhor do que Ti, nada é mais grandioso do que Ti, nada é maior do que Ti, nada tem mais excelência do que Ti. Eu quero Tu, Senhor. Eu não quero coisas desse mundo, coisas inferiores, por mais que minha carne muitas vezes deseja, mas eu quero Tu, Jesus. Eu preciso me encontrar vivo em Jesus, nele, no Senhor dos Senhores, no Rei dos Reis.
Aleluia. Espírito Santo, nos revela Jesus, ó Espírito Santo. Nos revela Jesus. Ó Espírito Santo, que essa verdade de quem Tu és, do que Tu fez, se torne vivo dentro do meu coração. Se torne vivo, Senhor, dentro de nós. Senhor, eu não me contento com mais nada nesse mundo, Senhor. Nada nesse mundo me traz prazer, Senhor, como estar em Tua presença. Por muito tempo, ó Deus, eu andei longe de Ti. Eu andei afastado de Ti, tentei encontrar prazer, algum propósito nessa vida longe de Ti. Até que a Tua graça me resgatou da minha futilidade, da minha miséria. E Tu me deste um coração novo, e Tu me deste vida. Aleluia, Senhor, essa é a minha oração, ó Pai. Para aqueles que estão perdidos, ó Jesus. Para aqueles que ainda não Te conhecem. Que da minha boca, Senhor Deus, venha sair o verdadeiro Jesus. Ó Espírito Santo, Te peço revelação, a sabedoria, no conhecimento de quem Tu és, para que possa, Senhor Deus, me aprofundar no Teu conhecimento e na Tua graça, e que venha Te conhecer, Senhor, até Tu se tornar o maior prazer, o maior tesouro da minha vida. Por muitas vezes, Senhor Deus, por mais que muitas vezes essa verdade não é real na minha vida, eu quero que seja real, ó Senhor. Eu quero que Tu seja o maior tesouro da minha vida. E eu quero que as minhas atitudes também, Senhor, vivam de acordo com essa verdade, ó Pai. Que Tu és melhor, Tu estás acima de tudo e de todos. Nos revele, Senhor, Espírito Santo, glorifica Jesus em nossas vidas. Glorifica Cristo, ó Pai. Que em tudo que fizermos, Senhor, tudo que falamos, venha ser para a Tua glória. Em nome de Jesus, ó Pai. Se tem alguém aqui nessa noite, eu Te peço em nome de Jesus, que ainda não foi encontrado em Ti, que ainda está tentando encontrar a sua identidade em outras coisas, que ainda está tentando encontrar o propósito, o prazer em outras coisas, em coisas inferiores, em coisas passageiras. Eu Te peço, ó Espírito Santo, abra o coração dela, tira o coração de pedra, põe um coração sensível. Revele, Senhor, revele ao Espírito Santo quem Tu és, Jesus. Revele essa pessoa nesse momento, agora mesmo, ó Pai, revele em nome de Jesus. Que possamos, Senhor Deus, te enxergar, que as escamas dos nossos olhos venham cair. E que possamos, Senhor Deus, Te contemplar na Tua glória. Aleluia, Senhor Deus. Como diz, Senhor, como cantamos, Tu és o nosso refúgio, o grande Senhor, o Senhor Jeová, o grande eu sou, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia, Senhor, revele a nós, Jesus. Espírito Santo, revele Cristo a nós. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, irmãos. Vamos então encerrar aqui. O pastor ele está de viagem, ele está indo para a Espanha agora, mas semana que vem, se Deus quiser, ele está de volta. O pastor Paulino também foi junto, né? Paulino foi junto, né? Eles estão lá numa conferência na Espanha, e a minha sogra perdeu o telefone dela, então ela está sem contato. Então, se vocês talvez estão tentando contatar ou falar com minha sogra, não vai adiantar nada. Fale com o meu sogro que ela está sem telefone, mas se Deus quiser, eles estarão de volta aqui semana que vem. Gostaria de fazer mais uma oração, para a gente poder encerrar então. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por mais um culto, onde, Senhor Deus, fomos alimentados pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor. Nós queremos colocar diante de Ti aqui agora os nossos pedidos, Senhor Deus, as nossas orações, nossas necessidades. Nós temos uma semana cheia de afazeres, cheia de trabalho, Senhor, colocamos tudo em Tua mão, ó Deus. Venha nos guiar, venha nos conduzir, Senhor Deus, venha nos dar paz, Senhor Deus, em nossas decisões. Que Tu venha estar no centro, Senhor Deus, da nossa vida, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Venha estar conosco durante o trabalho, seja na escola, seja onde for. Que possamos ser luz nas trevas, que possamos ser a Tua voz, que possamos, Senhor Deus,
estar, ó Pai, alinhados com a Tua vontade. Venha, Senhor, suprir nossas necessidades. Aquele que está sem trabalho, ó Deus, te pedimos que Tu venha suprir, que Tu venha, Senhor Deus, dar, Senhor Deus, o trabalho à pessoa. Aquele, Senhor, que está enfermo, nós oramos pela cura. Aqueles que está sem paz, aquele que está, Senhor, ansioso, Senhor. Nós te pedimos a Tua paz, ó Cristo, paz que excede todo o entendimento. Nós te pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado novamente, Jesus, pela Tua graça, por, Senhor, nos fazer parte da Tua família. Obrigado, Senhor amado. Muito obrigado por tudo. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.